Sabe aquela curiosidade que todo pet tem? Às vezes, ela pode levar a um perigo bem silencioso dentro de casa: engolir objetos que não deveriam. Hoje, a gente vai mergulhar em 3 casos reais que vieram direto da clínica veterinária e que mostram como essa situação pode ficar séria e o que podemos aprender com isso. Então, para começar, uma pergunta. Se a gente parar para olhar em volta de casa, o que parece ser o maior perigo? Um produto de limpeza, talvez? Um fio elétrico? A resposta pode ser algo muito, mas muito mais inocente do que se imagina. Pois é, e é justamente aí que a nossa primeira história começa. Não com um veneno óbvio, mas com um item super comum de higiene pessoal, algo que muita gente deixa por aí sem nem pensar 2 vezes. Então, vamos conhecer a Rua, uma gatinha que engoliu uma coisinha que parecia super inofensiva, mas que acabou virando uma armadilha mortal dentro do corpo dela. Olha, vamos parar um pouco para pensar nisso. Essas palavras são do veterinário e são bem assustadoras, né? O que a Rua comeu, fio dental, se transformou numa arma dentro dela. O termo técnico para isso é corpo estranho linear. O grande problema aqui é o seguinte: um objeto que é longo e fino é especialmente perigoso. É diferente de um objeto redondo, sabe? Que pode até causar um bloqueio, mas um corpo estranho linear age de uma forma muito mais destrutiva. E aqui dá para entender direitinho como isso acontece. Imagina só, uma ponta do fio dental fica presa, talvez na base da língua ou lá no estômago. O intestino, no seu movimento normal, continua tentando empurrar o resto para frente. O resultado? O fio fica todo esticado e com cada contração do intestino, ele literalmente vai serrando o tecido por dentro. É uma emergência gravíssima. Ainda bem que a equipe conseguiu operar a Rua a tempo. Mas olha a surpresa. Quando abriram, não era só o fio dental. Tinha também dezenas de elásticos de cabelo. A dona ficou em choque. Ela até sabia que a Rua gostava de brincar com eles, mas nunca imaginou que ela estivesse comendo. Bom, agora vamos para o nosso segundo caso. Este é o Tiago, um cachorro com, digamos, um histórico complicado. Ele tem o hábito de comer coisas que não são comida. E dessa vez esse hábito quase tirou a vida dele e levou os donos ao completo desespero financeiro. Essa frase da dona do Tiago, nossa, dá pra sentir o pânico. Eles já tinham passado por isso antes, quando ele comeu um bicho de pelúcia e um ralo de pia. A conta da primeira cirurgia praticamente acabou com as economias da família. E agora, com outra emergência, eles simplesmente não tinham como pagar. Olha só o contraste. É impressionante. Sem dinheiro para uma segunda cirurgia caríssima, os donos chegaram a pensar no impensável: a eutanásia. Por sorte, eles encontraram uma clínica mais acessível que fez a diferença literal entre a vida e a morte para o Tiago. Tá, mas o que ele comeu dessa vez, né? Um cinto de ferramentas de couro, inteirinho. O couro por si só já é um problema, mas o perigo de verdade eram as partes de metal, como a fivela. O ácido do estômago pode dissolver o metal, e aí ele libera toxinas no corpo do cachorro, causando um envenenamento grave. E esse número aqui, 30 centímetros, ele mostra o tamanho do estrago. Os veterinários tiveram que remover 30 centímetros do intestino do Tiago, que já estava morto, necrosado, por causa da obstrução. Isso mostra o quão perto ele chegou de uma complicação que poderia ter sido fatal. O nosso último caso parece no começo uma emergência bem típica, mas a solução para o maior problema dele não estava na sala de cirurgia, não. Vamos conhecer o Ganso. O Ganso chegou na clínica muito mal, sabe, vomitando sem parar. A equipe foi rápida, identificou uma obstrução e correu com ele para a cirurgia. A operação foi um sucesso, o objeto foi tirado e fisicamente ele estava salvo, no caminho da recuperação. Só que aí apareceu um outro problema. O ganso se recusava a comer. E para um animal se recuperando de uma cirurgia, não comer é super perigoso. A equipe ficou sem entender. O bloqueio físico não existia mais, mas claramente havia um outro tipo de bloqueio acontecendo. E a resposta, a chave para tudo isso, veio da dona dele. Essa frase diz tudo. O problema não era mais médico, era totalmente emocional. O Ganso tinha uma ansiedade de separação tão forte, mas tão forte, que sem a dona dele por perto, ele simplesmente não comia. E foi só a dona dele chegar na clínica que, pronto, a mudança foi imediata. O Ganso não precisava de mais remédios ou de mais exames, ele precisava do conforto da segurança da pessoa dele. O caso dele mostra de um jeito incrível o poder do vínculo emocional, que às vezes é a chave para a recuperação de um animal. Ufa, que histórias, né? Esses 3 casos são bem intensos, mas eles ensinam muita coisa sobre prevenção. Vamos juntar tudo e ver os conselhos práticos para a gente tentar evitar que essas emergências aconteçam.
O segredo aqui é tentar pensar como um pet. O caso do Tiago mostrou que alguns cães aprendem a abrir armários e até a usar o pedal da lixeira. A rua nos lembrou que um simples elástico de cabelo no chão pode ser um perigo enorme. E o ganso, claro, nos ensinou sobre a importância de entender o comportamento emocional do nosso bicho. E para fechar, fica essa reflexão. O convite é para a gente mudar de perspectiva. Aquilo que para nós é só um objeto inofensivo, para um cão ou um gato entediado pode parecer um brinquedo incrível ou um petisco muito curioso. Manter essa perspectiva pode ser a diferença que salva uma vida.